Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de dicas sobre o Fusion 360 do Professor Seco. Hoje vamos falar de Sheet Metal. O Sheet Metal foi introduzido recentemente no Fusion 360 pela Autodesk, tá? Então ainda tem algumas, acredito eu que ainda está faltando algumas features, alguns recursos, então vamos ver aqui numa dica como contornar dois deles, tá? Dois possíveis problemas que a gente pode ter com faltas de features ou recursos no Sheet Metal. Eu vou explicando quais são essas dicas durante a criação do modelo, ok? Então, vamos passar aqui para o ambiente de Sheet Metal. Vamos criar um novo componente, tá? Vamos criar um sketch no plano horizontal, pelo centro, um retângulo pelo centro, com largura de 100 e comprimento de 180. Ok? Stop sketch, uma flange definida por esse sketch. Note que a gente está usando uma chapa aqui bem espessa para visualizar bem o que acontece. Vamos criar 3 flanges nessas 3 arestas, altura de 60 milímetros, e vamos ver aqui que nós temos algumas limitações, tá? A gente não tem como definir a forma dessa flange, o perfil dessa flange, né? A gente só tem algumas opções aqui para determinar o comprimento dela, né? Por exemplo, simétrico aqui, ou então two sides, né? Eu posso deixar em 0 aqui, diminuir o comprimento aqui. Vamos deixar desse jeito aqui. Vamos deixar 45 milímetros. Certo? Ok. Vamos acrescentar uma outra flange nessa aresta, só que agora vamos definir um pequeno comprimento aqui primeiro, e vamos definir que ela vai estar a 45 graus. Opa! Volta aqui, não era só isso que eu queria. Dei o Enter. No Fusion a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o Enter. A gente tem que trabalhar mais com o Tab. Enter ele sempre vai finalizar o comando. Então, vamos definir um comprimento aqui de 85 milímetros para ficar mais ou menos da altura das outras flanges, né? Ok. Bom, a primeira dica, né? A primeira limitação que a gente teria aqui para ver como contornar seria o fechamento aqui. Essas flanges aqui deveriam ter um fechamento aqui nesse canto, né? Não temos como fazer isso diretamente com os recursos do Sheet Metal, mas a gente pode vir aqui no Modify, Move Copy, selecionar Faces, a gente seleciona esta face e esta face, rotacionar, o eixo a gente define sendo uma dessas arestas, ou essa aqui, tá? Vamos pegar essa daqui que está mais visível, e vamos definir o ângulo, 45 graus. Ok? E aí temos o fechamento, né? Temos aqui o fechamento dessa lateral aqui com o corte a 45 graus, tá? Bom, a segunda dica é o seguinte, vamos voltar ali para o Model, tá? Eu quero passar um tubo quadrado aqui, de perfil quadrado, no meio dessa peça, dessa maneira aqui. Vamos supor, então eu deveria criar um corte aqui para passar esse tubo. Então vamos definir um retângulo, tá? Também pelo centro, 40 por 40, ok. Para facilitar, vamos deixar ele com os cantos vivos mesmo, e vamos fazer um extrude com esse perfil symmetric, e vamos aqui definir um comprimento aqui grande, opa, né? E ok. Só que veja, né? Esse corte ele não fica perpendicular à face.
a gente tem aqui um corte a 45 graus no caso dessa face aqui. E isso não pode acontecer no sheet metal, porque isso não é suportado pelas máquinas de corte a laser, essas coisas. Todo corte em sheet metal deve ser definido normal, perpendicular à face do sheet metal, certo? Então vamos desfazer essa operação. Vamos desfazer o sketch. Opa, não precisa salvar agora por enquanto. Vamos desfazer este sketch. Vamos voltar lá para o home. E vamos acrescentar mais um componente. Agora sim, no sketch, no plano. Neste plano, o retângulo, na verdade o nosso quadrado de 40 por 40. Opa, 40. Stop sketch. Um extrude. Simétrico. Um comprimento qualquer aqui, né? Não precisamos definir um comprimento específico. 160 tá bom. Vamos acrescentar alguns fillets nestas arestas, né? A gente está definindo uma chapa de 5, então um fillet externo de 10. Ok. E agora um shell, para transformar isso num tubo. A gente vai tirar esta face e esta face com uma espessura de 5 milímetros. Bom, opa, o que eu fiz aqui? Vamos fazer de novo. Modify, shell, esta face, 5, enter. Ok, temos aqui o nosso tubo, tá? Bom, eu quero passar esse tubo, fazer esse corte, vamos ativar o conjunto todo novamente. Eu preciso cortar isso aqui, cortar a nossa peça, a nossa caixa, né? Para poder passar esse tubo. E como que eu vou fazer isso? Bom, a gente pode fazer o seguinte. A gente vem aqui para o patch, para trabalhar com superfícies. Vamos criar aqui um offset, né? Surface Chain Selection, ou seja, vamos pegar aqui toda a superfície externa e vamos dar aqui uma folga de 0,5 milímetros. Ok? Vamos desabilitar a visualização desse componente. Opa, desculpa. A visualização do componente não. Vamos desabilitar o corpo sólido desse componente, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para o Model e vamos fazer um Split Face, tá? O Split Face vai fazer um split, né, das superfícies selecionadas. Então, eu vou fazer um split dessa superfície dessa e dessa, ok? E quem é que vai fazer o split? Quem é que vai definir onde vai ser dividido? A nossa superfície. Select. Split Tool, vamos pegar aqui onde que ele está? Ela ficou fora do componente. Então, vamos pegar o body todo da superfície e ok. Tá? Desabilitando a visualização dessa superfície, a gente vê que agora a gente tem faces separadas. As nossas faces da peça de sheet metal estão splitadas, tá? Estão separadas. Tá? E agora, o que a gente pode fazer com elas? A gente pode dar um press pull. Com o press pull, a gente seleciona todas essas superfícies e o press pull ele vai fazer um corte perpendicular à face. Vamos colocar aqui os menos 5 milímetros, que é o comprimento, que é a espessura da face, e dar o OK. Veja que aqui agora, ó, o corte é normal. Então, para cortar uma face
em ângulo no sheet metal, o melhor é utilizar o press pull do que o corte normal, tá? Então, se a gente olhar aqui agora de frente, por exemplo, vamos olhar aqui a peça nessa direção, a gente vê que o nosso tubo tem aqui a passagem dele com uma folga de 0,5 milímetros, tá? E o corte perpendicular à face da peça, tá? Vamos voltar lá no sheet metal, vamos de novo desabilitar a visualização desse componente, vamos voltar lá no sheet metal, vamos criar aqui uma vista, modify, desculpa, tá, eu tenho que deixar o componente ativado. Modify, estou em sheet metal, modify, desculpa, é no modify flat pattern. Seleciono a face que vai ficar fixa, ok, e temos aqui a nossa peça. Veja que tem os cortes, todos eles perpendiculares à face da peça, ok? Bom, pessoal, era essa a dica que eu queria passar hoje, tá? Quem quiser cursos de Fusion 360, de Autodesk Inventor e de Onshape, só falar comigo. As informações de contato vão estar nas descrições do post e do vídeo. Obrigado, até a próxima.